Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos na melhor parte da nossa disciplina, falar um pouquinho sobre primeiros socorros, e eu adoro falar sobre isso. Então é o seguinte, nós vamos focar bastante nas emergências clínicas, né, que são as situações que vocês podem se deparar em ambiente de trabalho, tá? E que vocês devem, né, agir antes que chegue a equipe de suporte avançado, mesmo dentro de um hospital. Ou para quem vai atuar em clínicas, né? Às vezes o seu primeiro socorro que vocês dão ali na clínica, ele é essencial para conduta, para determinar todo o tratamento que essa pessoa vai receber depois, quando chegar uma ambulância, um serviço avançado, né? Enfim. Então, o material ele é longo, tá? Ele tá tudo no mesmo arquivo, porém nós vamos falar hoje somente sobre crise hipertensiva, infarto e AVC, tá? Que hoje a gente chama de AVE, tá? Os demais conteúdos vão ficar para a aula da semana que vem. E aí a gente conversa sobre eles depois, tá bom? Então são primeiros socorros em emergências clínicas. Por que eu tenho que saber, né, sobre primeiros socorros em emergências clínicas? E eu já deixei a cola ali para vocês, né? Porque toda a conduta que é tomada nos primeiros momentos, né, no primeiro momento que acontece uma emergência clínica, ela vai determinar todo o restante do tratamento, né? Inclusive o tempo que leva para se receber essa conduta. Lembra quando a gente falou na semana passada sobre a questão de tempo é cérebro, né? Quando a gente fica muito tempo sem oxigenar o cérebro, a gente vai causando lesões neurológicas que depois são irreversíveis. Nós vamos falar sobre isso hoje, né? E por isso que eu quero que vocês entendam que vocês atuarem, saberem o que fazer no primeiro momento, identificar o que está acontecendo é fundamental. E claro que isso a gente leva para a vida, né? A gente não vai utilizar somente no ambiente de trabalho, mas primeiros socorros nós deveríamos aprender desde sempre, né? Eu defendo a teoria que os colégios deveriam ensinar para as crianças primeiros socorros. Né? A gente perde muito mais vidas por falta de atendimento do que por um atendimento errado. As pessoas não sabem o que fazer e aí elas optam por não fazer nada, né? Com medo de piorar, de agravar a situação, tá? Quando a gente fala em emergências clínicas, o importante, né, é a gente conseguir identificar o que está acontecendo, tá? E suspeitar, claro, né? Quando a gente conhece as situações, a gente começa a suspeitar quando a gente enxerga o sintoma em alguém. Então, o que é uma emergência clínica? É um estado crítico provocado por uma ampla variedade de doenças cuja causa não inclui trauma à vítima. Lembra quando a gente falou da diferença de urgência e emergência? Então, emergência é quando a gente tem uma doença relacionada, né? Tem algo dentro do corpo da pessoa que, independente do local que ela esteja, do que ela esteja fazendo, aquilo vai acontecer, tá? Normalmente, né, pelo menos as que nós vamos falar hoje, são coisas que nós vamos acumulando ao longo da vida, né? Só que a gente não enxerga isso e aí de uma hora para outra a situação acontece e ela vira uma emergência, tá? Então, olha lá, se o paciente sente-se mal ou apresenta sinais vitais atípicos, assuma que ele está tendo uma emergência clínica, tá? Suspeite disso, né? E se vocês estiverem dentro de uma clínica ou dentro ou na rua, né, ou fora do ambiente de trabalho, né, é a hora de ficar alerta e procurar socorro. Atenção, muito importante. Uma emergência clínica pode produzir um trauma e ficar mascarada pelas lesões, né? Um exemplo que é bem clássico é um paciente com AVC que ele perde a consciência, né, por causa do AVC, né? Tem um AVC importante, o AVC nada mais é do que um infarto que está acontecendo no cérebro. Então, dependendo de qual vaso está sendo lesionado ali, né, ele pode perder a consciência na hora e ele sofre uma queda da própria altura. Né? Vai fazer um traumatismo crânioencefálico, dependendo de onde for, né, que ele faça esse trauma, e pode ficar mascarado que teve um AVC por trás daquele trauma. Ou aquelas clássicas, sabe? Ah, subiu no telhado e aí tava limpando o telhado, tava fazendo alguma coisa assim e caiu lá de cima. Será que ele só caiu, escorregou e caiu? Será que ele teve um AVC lá em cima e por isso ele caiu? Então, às vezes, as emergências clínicas podem estar mascaradas por um trauma, tá?
Um trauma também pode produzir uma emergência clínica, tá? É mais difícil, mas pode, tá? Um exemplo é o estresse de um acidente automobilístico, né, que pode produzir um infarto. Por quê? Um estresse, ele ativa muito a nossa adrenalina, né? E isso vai fazer uma vasoconstrição, né? Então, o vaso sanguíneo, ele contrai, né? Uma vasoconstrição e diminui ainda mais a passagem de sangue. Se essa pessoa já tem algumas obstruções nesses vasos, né? Por ser tabagista, por acumular gordura no sangue, né? Ou ter algum coágulo em deslocamento, né? E essa vasoconstrição vai acabar fazendo com que o fluxo não consiga passar e ela tenha um infarto, tá? Então, é quando acontece ao contrário, o trauma que acaba evoluindo para uma emergência clínica. Por isso que é muito importante a gente valorizar os sinais e sintomas da vítima. Só que a gente só valoriza aquilo que a gente conhece, né? E é isso que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos começar falando então de hipertensão. Porque para a gente falar de infarto e AVC, vocês precisam entender bem o que é hipertensão, tá? Então, hipertensão, né? Na linguagem popular, ela é a pressão alta, né? Então, o que é uma pressão alta, tá? Então, lá é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea dentro das artérias. Tudo que é crônico quer dizer que não tem cura, certo? É uma doença que não tem cura, ela é crônica, né? Doenças crônicas, hipertensão, diabetes, o câncer é uma doença crônica, né? Ele tem um longo tratamento, ele pode ter cirurgia, são tudo coisas agressivas para tratamento do câncer, mas ele é uma doença crônica, tá? Tem doenças de pele que são crônicas, né? Como vitiligo, psoríase, não tem cura, lúpus, tá? Então, é uma doença crônica, ela não tem cura. É comum a gente ouvir o hipertenso falar assim, ó, eu já tive pressão alta, mas agora eu tomo remédio e não tenho mais. Ele tem pressão alta, ele é hipertenso, só que ele faz tratamento para regular o valor da pressão. Se ele para de tomar remédio, a pressão dele volta a subir, certo? Então, por isso que o hipertenso, ele é hipertenso para sempre, tá? Nível elevado de pressão sanguínea nas artérias, só para a gente compreender bem o que nós estamos falando, tá? Eu gosto de comparar muito a hipertensão com a mangueira de jardim, tá? Então, quando a gente está falando, todo mundo já vivenciou aquela situação de estar molhando um jardim com a mangueira, né? E por algum motivo a mangueira dobra, né? Quando a mangueira dobra, o que acontece? Aquela parte da mangueira que está conectada lá na torneira, ela acaba aumentando a pressão dentro dessa mangueira e por vezes ela rompe a entrada lá na mangueira. Não é isso que acontece? Ela rompe, né? Ela estoura. Ou ela começa a abrir, se a mangueira já está velha ou ficou exposta ao sol, né? Já está um pouco lesionada, ela começa a abrir furinhos assim dentro da mangueira, né? Por quê? Porque aumentou a pressão dentro da mangueira, né? Ela suportava uma pressão X para a água só passar e de repente a pressão ficou aumentada ali dentro porque obstruiu a passagem de água. É a mesma coisa que acontece no nosso vaso sanguíneo quando tem um aumento de pressão. E a mesma coisa vai ser a consequência disso. Então, se aumenta a pressão dentro de um vaso sanguíneo, o que vai acontecer é que ele vai romper. A grande questão é aonde que ele vai romper, tá? Então, olha lá. Eleva o esforço cardíaco para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente pelo corpo, né? O problema é herdado dos pais em 90% dos casos. Ela costuma ser uma doença familiar, né? Uma história familiar, né? De doenças cardíacas, de hipertensos. Mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, como os hábitos de vida do indivíduo. A hipertensão constitui um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e morte. E por isso que nós estamos falando dela hoje. Porque o nosso objetivo é falar do AVC, o acidente vascular cerebral. Hoje a gente chama de AVE, né? Acidente vascular encefálico, porque envolve muito mais do que o cérebro, né? Envolve outros órgãos que estão nessa região do encéfalo, né? O infarto agudo do miocárdio, porque normalmente a gente fala em infarto se relacionando ao miocárdio, né? Ao coração, mas o infarto ele pode ocorrer em qualquer parte do corpo, nós vamos falar sobre isso depois, né? As DACs, doenças arteriais coronarianas, tá?
aneurisma arterial, insuficiência renal e cardíaca. Em portadores de DAC crônica, situa-se entre 40% e 50% doença arterial coronariana. As coronárias são aquelas artérias que envolvem o músculo cardíaco, certo? Então, elas são importantíssimas para fazer com que o músculo tenha força de contração. As consequências, então, das DACs, tá? Remodelação ventricular, né? Então, se o ventrículo não está sendo bem vascularizado, né? O ventrículo e os átrios, ele começa a perder força de contração. E o coração é uma bomba, ele só precisa fazer tum, 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 né? Insuficiência cardíaca, né? O coração que não consegue contrair, ele vai ficando insuficiente, ele não tem força de contração suficiente, logo ele tem que fazer mais vezes a contração, então ele faz uma taquicardia para compensar essa falta de força de contração, tá? E a aceleração da aterosclerose, tá? Que é a rigidez dos vasos sanguíneos. Olha aí, essa aí é uma tabelinha, tá, da American Heart Association, que é a instituição que é responsável, né, uma instituição americana que é responsável por todas as normatizações relacionadas a suportes básicos e avançados de vida cardiovasculares, tá? Essa é uma atualização de 2017 com os valores de pressão arterial, tá? Então, o que a gente considera normal? Então, é a pressão sistólica até 120 e a diastólica até 80, que é o famoso 120 por 80 ou 12 por 8, né? Como a gente costuma falar assim mais popularmente, tá? E ele vai considerar, na atualização de 2017, que acima de 120 a pressão já está alterada, mas a gente precisa ficar atento a sinais, tá? O que para nós aqui é novo, tá? Até 2017 a gente não considerava acima de 120 já a pressão elevada, tá? E ele vai considerar hipertenso acima de 130. Então, olha lá, acima de 13 por 8, quem tá com a pressão acima de 13 por 8 já está hipertenso estágio 1, né? Ou seja, ninguém deveria ter a pressão acima de 13 por 8, meu normal ser 13 por 8. Essa é super nova, porque até essa data de atualização de 2017, eles ainda consideravam o acima de 14 por 9 seria um hipertenso, tá? Nessa atualização eles colocam o 13, tá? Estágio 2, então, acima do 14 por 9, 140 por 90, e crise hipertensiva, ou seja, hipertenso mesmo, tá em crise, tem risco elevado de infarto e AVC neste momento acima de 180, tá? Hipertensão em números, então, olha lá. Hipertensão atinge 31% da população adulta mundial. É muita gente. No Brasil, aproximadamente 1/3 da população adulta tem hipertensão e é uma das principais causas de internação hospitalar. Ela tende a aumentar com a idade, mas o que tem se visto são muitas crianças desenvolvendo hipertensão pelo sedentarismo que está cada vez mais elevado, pela alimentação inadequada que cada vez mais está sendo ofertada para as crianças, né? Em torno de 60% dos hipertensos são idosos com mais de 65 anos, tá? A escolaridade interfere no número de casos, né? Então, 14% dos hipertensos têm 12 anos ou mais de estudo. O que isso quer dizer, né? 12 anos é o tempo que a gente leva para concluir o ensino médio. Então, em torno de 14% são pessoas que têm ensino médio completo, os demais não têm. Então, por isso que eles relacionam com a escolaridade, até por uma questão de conhecimento, né? De entender a importância de cuidar da alimentação, da gente ter uma vida mais ativa, né? Então, até por essas questões. E oportunidades, né? A prevalência é maior em mulheres, em negros e diabéticos. A população negra tem uma prevalência muito elevada de hipertensão, tá? Olha aí, ó. Isso aí foi um dado, né, que saiu no site do Ministério da Saúde. Olha lá, hipertensão é diagnosticada em 24% da população, segundo a pesquisa da Vigitel. Esse número revela uma realidade preocupante. Todos os dias, 388 pessoas se tornam vítimas fatais de doença, o que significa 16 óbitos a cada hora. Grande parte de mortes é evitável e 37% dessas mortes são precoces, só relacionada à hipertensão no Brasil.
Vamos continuar então no próximo vídeo, tá bom?